Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus neste domingo. Amém, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua família nesta manhã. Hoje nós vamos estar estudando a palavra de Deus, aprendendo algumas lições no nome do Senhor Jesus, uma palavra de ensino para a sua vida, uma palavra profética para Deus abençoar você neste domingo de manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo ao Pai que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento espiritual, para entender a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço a Tua bênção, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 2 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai daqui e vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há que dizer que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que te sustente ali. E foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, junto ao rio Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia água do ribeiro. E sucedeu que, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. E então veio a palavra do Senhor dizendo: vai, levanta-te, vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei que ali uma viúva te sustente. Amém? Somente até aqui. A Bíblia diz que então Elias se levantou e foi para Sarepta, conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Elias profetizou que durante 3 anos e meio não haveria chuvas sobre a face da terra. E durante 3 anos e meio não choveu, porque Elias profetizou segundo a minha palavra. Olha que autoridade de Elias: segundo a minha palavra não vai chover. As nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, elas reverberizam no mundo espiritual. Quando nós profetizamos bênçãos sobre as nossas vidas, as palavras proféticas, elas acontecem em nossa vida. Se você quer se dar bem, começa a profetizar na sua vida. Começa a profetizar. Elias era um homem com as mesmas paixões que nós temos, mas ele tinha autoridade quando ele profetizava, quando ele falava. Amém? Quando ele falava sobre coisas boas, aconteciam. Então, nesta manhã, eu quero liberar uma palavra abençoada sobre a sua vida, que vai dar certo, sim, em nome de Jesus, que os seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus, que você vai ser mais do que vitorioso em nome de Jesus. E eu declaro que na sua casa haverá salvação, transformação, que você vai ser mais do que vitorioso em nome de Jesus. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, que na tua casa vai haver provisão de Deus, que Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor e diz: olha, vai para o rio Querite. Vai para o rio Querite e fica ali, e ali eu vou te sustentar. Eu já ordenei aos corvos que te leve pão e comida, que te leve pão e carne todos os dias. E isso aconteceu durante muito tempo. Eu quero dizer para você que o mundo ele pode estar em crise. O mundo ele pode estar em crise. E às vezes, quando nós estamos em crise, não entendemos algumas situações. Quando passamos por crise, muitas das vezes nós não confiamos em Deus, nós não confiamos na provisão de Deus. Mas nesta manhã eu quero te ensinar a confiar em Deus, na provisão de Deus. Que Deus ele vai abençoar você no nome de Jesus. Amém? Então a Bíblia diz que Deus ele tinha preparado um riacho para que Elias vivesse ali durante um tempo e bebesse daquele riacho, daquele ribeiro. E Deus ordenou que os corvos levassem para ele pão e carne de manhã e à tarde, todos os dias. Olha para você ver o tanto que nosso Deus, ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Mas a Bíblia diz que passados alguns dias, aquele ribeiro secou. Aquele ribeiro seca porque não havia chuva sobre a face da terra. Aquele ribeiro secou e os corvos também parou de vir trazer pão e carne para Elias. E muitas das vezes, quando Deus abre uma porta nas nossas vidas, quando nós obedecemos, como Elias obedeceu,
Ele fez conforme a palavra de Deus. Às vezes nós fazemos conforme a palavra de Deus, mas o rio começa a secar, os corvos não trazem mais pão e nem carne, e às vezes nós começamos a duvidar se aquela direção que Deus nos deu realmente foi de Deus. Quando a crise vem, quando as dificuldades vêm, nós começamos a questionar, mas peraí, não foi Deus que mandou, não foi Deus que me trouxe até aqui, não foi Deus que me falou que era para mim vir nesse ribeiro, que os corvos me alimentariam. Agora os corvos parou de vir, o rio secou, a coisa começou a apertar, e às vezes nós nos questionamos, será que isso é de Deus, será que não é? Mas para você entender, existem momentos das nossas vidas, existem momentos da nossa vida que o ribeiro vai secar, existem momentos nas nossas vidas que Deus não vai mandar mais o pão, não vai mandar mais os corvos trazendo pão e carne. Porque tem fases nas nossas vidas que o rio vai secar. Porque Deus, ele sempre tem algo melhor para as nossas vidas. Deus, ele tem sempre um novo recomeço para as nossas vidas. Deus sempre tem algo melhor, porque tem coisa boa vindo, chegando na sua vida. Amém? Quando uma porta se fecha aqui, Deus já tem outra aberta ali. Amém, igreja? Amém, irmãos? Quando Deus se fecha uma porta na sua vida, é porque Deus tem algo melhor. Se Deus te deu uma direção para ir, se Deus te deu uma direção e começou a secar, os corvos não estavam vindo mais, trazendo pão e trazendo carne, é porque Deus, ele sempre tem algo melhor. Deus está preparando algo melhor para as nossas vidas. Talvez você tenha reclamado que algumas portas se fechou na sua vida, que algo de errado aconteceu na sua vida. Você estava numa direção de Deus e começou a dar tudo errado, e você começou a duvidar de Deus, você começou a duvidar se aquilo era de Deus, porque aquela porta começou a fechar, porque começou a dar tudo errado. Mas era algo que Deus te direcionou, é uma palavra que Deus te deu. Mas quando isso acontece, é porque Deus, ele está mudando a estratégia na sua vida. Deus está preparando algo melhor. Quando se encerra um ciclo na sua vida, quando Deus encerra um ciclo na sua vida, é porque Deus está iniciando outro. Quando acaba algo, quando está terminando algo, ali, aquele ciclo ali de Elias, chegou ao fim. Não precisava mais dele estar ali, escondido no rio Querite. Não precisava mais dos corvos levarem pão e carne para ele. Então, quando Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, ele nos tira da zona de conforto. Elias estava confortável ali. Elias estava tudo bem ali, bebendo água geladinha, água fresquinha. De manhã cedo, os corvos traziam pão fresquinho, carne fresquinha para ele. Antigamente as carnes eram aquelas carnes salgadas, né, que ficava de pendurada ali. Então os corvos, eles pegavam essas carnes e levavam para Elias. Elias, todo dia de manhã cedo ali, alimentava de pão e carne, todo dia cedo e de tarde. Deus dava almoço e janta para Elias e água fresquinha todos os dias. Elias estava confortável ali. Às vezes a zona de conforto muitas das vezes faz com que nós não cresçamos. A zona de conforto, ela nos traz prejuízo. Quando nós estamos na zona de conforto, nós não queremos fazer as coisas. Quando nós estamos na zona de conforto, nós não queremos fazer nada, porque está muito confortável. Então, quando Deus começa, quando Deus começa a secar o ribeiro, Deus começa a impedir que os corvos levem comida para pão e carne para Elias, é porque Deus quer nos tirar da zona de conforto. Deus quer nos tirar da zona de conforto porque Deus tem algo melhor preparado para cada um de nós. Se você está passando por alguma crise, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, numa área que até mesmo Deus te direcionou, é porque Deus quer te tirar da zona de conforto. Deus não quer que você viva confortável nessa zona de conforto, porque Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor na sua vida espiritual, Deus tem o melhor na sua vida sentimental, Deus tem o melhor para a sua vida financeira. Deus não quer que você viva, né? Deus tem o melhor, Deus tem portas maiores para você passar. Deus tem algo sempre melhor preparado para você. E a Bíblia diz que quando o rio secou, quando os corvos pararam de vir, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus veio a Elias, dizendo assim: levanta-te e vai para Serepta.
que é Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Aleluia! Olha para você ver, Deus, antes mesmo de mandar Elias, ele já tinha preparado uma viúva para sustentar ele. Deus tinha falado para uma viúva, antes mesmo de você se mover, antes mesmo de você se levantar daquele lugar, antes mesmo de Deus vir falar com você, Deus já tinha preparado uma provisão para Elias. É assim que Deus faz. Antes mesmo de Deus trazer uma palavra para você, antes mesmo de Deus te dar uma nova direção, antes mesmo de Deus aparecer e te disser para você se levantar, quando Deus ele se manifesta, antes mesmo disso, antes mesmo de profetizar uma palavra sobre a sua vida, Deus já preparou o seu futuro. Deus já abriu uma nova porta para você. Quando Deus fecha uma porta aqui, ele se abre outra ali. Ele abre outra porta para você ver. Olha para você ver. Ele disse, olha aqui, eu já preparei uma viúva para que te sustente. Deus ele está sempre preocupado com o nosso futuro. Deus está sempre preocupado com o nosso dia de amanhã. Ele está sempre preocupado. Ele já tinha preparado aquela viúva para sustentar Elias. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando uma porta se fechar, não murmure. Não murmure. Não reclame. Obedeça a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele obedeceu. Ele foi para Sarepta, cidade de pessoas que não acreditavam em Deus, cidade onde havia muitos ídolos, onde havia muita idolatria, pessoas que não acreditavam em Deus, uma terra de gente pagão. E era para essa cidade que Elias ia. Mas, mesmo assim, ele obedeceu a palavra do Senhor. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a obediência gera provisão nas nossas vidas. Amém? A obediência gera provisão nas nossas vidas. Quando você obedece a palavra de Deus, a obediência gera provisão nas nossas vidas. E é isso que fez. Elias obedeceu a palavra de Deus. E chegando naquela cidade, aquela mulher, ela estava catando gravetos para fazer a sua última refeição, para ela comer e o filho dela e esperar a morte chegar. Era isso que estava na cabeça daquela mulher. Mas a palavra de Deus diz que Deus cuida das viúvas e dos órfãos. Deus tem um grande amor pelas viúvas e pelos órfãos. Deus já tinha preparado aquela viúva. Deus já sabia da situação dela. Por isso que Deus mandou Elias até na casa dela. Porque Deus ele ama as viúvas. Aquela mulher não tinha marido e aquele filho dela não tinha mais o pai. Então era uma viúva e um filho órfão que estavam ali. E Deus ama. Deus cuida das viúvas e dos órfãos. Aleluia. E quando ela estava ali catando, Elias aparece para ela ali. E Elias disse assim para ela, olha, me dá um copo de água. E simplesmente aquela mulher, ela obedeceu. Ela obedeceu a palavra do profeta. Ela obedeceu. Simplesmente ela obedeceu, ela foi lá e pegou um copo de água. E pegou um copo de água e levou para Elias. E quando ela foi pegar água para Elias, o que estava faltando naquela época? Água. Naquela época estava faltando água. E Elias pede ela, e ela vai dar aquilo para Elias. Ela vai dar água para Elias, aquilo que mais estava faltando naquele momento. E Elias ainda fala assim para ela, olha, vai também e me traz um bocado de pão. Me traz um pedaço de pão. E me traz um pedaço de pão. E ela fala assim, olha, profeta, eu tenho aqui alguns gravetos e só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolo para que eu e o meu filho comamos. E depois disso nós vamos esperar a morte chegar. Mas Elias, no capítulo 14, ele diz assim, capítulo 13 diz assim, Elias disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora e depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a face da terra. E foi ela e fez conforme a palavra do profeta. E comeu ela e ele
e em sua casa por muitos dias. E da panela da farinha não acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém, irmãos? Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra de Deus gera bênção nas nossas vidas. A obediência à palavra de Deus, a palavra do profeta, gera bênção sobre as nossas vidas. Gera bênção sobre as nossas vidas. E ela fez segundo a palavra do profeta, ela acreditou, ela fez primeiro para o profeta, conforme a palavra, depois comeu ela do pão. E viveu muitos dias, até quando a chuva voltasse, depois de 3 anos e meio, quando começou a chover, aí sim é que parou o azeite e a farinha da panela não se multiplicava mais. Imagina você todos os dias ali com a mesma vasilha, derramando o azeite, a mesma panela da farinha, a mesma vasilha de farinha, você tirando ali e nunca acabar. É a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, Deus, Ele pode prover nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar com esta palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Elias foi um grande profeta. Elias foi um grande homem usado por Deus, mas também Elias, ele teve um grande problema, que era a depressão. Sim. Ele ficou depressivo. Assim que ele matou os 450 profetas de Baal, e Jezabel, uma mulher má, perseguiu ele. E ele fugiu e escondeu-se em uma caverna, e ali ele ficou depressivo. Ele pediu até a morte, pediu para que Deus o matasse. De tão angustiado que ele ficou, tão depressivo que ele ficou, ele pediu a Deus a morte. Mas Deus foi lá e tratou das feridas dele, curou ele da depressão. E ele comeu do pão que o anjo preparou, bebeu da água que o anjo preparou para ele. E ele foi renovado, ele foi fortalecido por Deus. E ele caminhou 40 dias com a força daquele pão e daquela água que o anjo de Deus tinha preparado para ele. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Amém? Deus, Ele pode te curar de toda doença, de toda depressão, de toda enfermidade. Deus, Ele pode te curar, no nome do Senhor Jesus, de todo mal, de toda perturbação mental, de toda perturbação física, emocional. Deus, Ele pode te curar, te libertar, no nome do Senhor Jesus. Amém? Guarde essa palavra no teu coração nesta manhã. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a voz de Deus. A obediência, ela vai gerar provisão na sua vida. Quando você obedece, a provisão de Deus acontece na sua vida. Amém? Deus proveu os corvos, Deus proveu carne e pão para Elias no momento mais difícil da vida dele. Nos momentos mais difíceis da sua vida, creia que Deus vai estar provendo. Nós passamos aí quase 2 anos, né? Tempos atrás, aí, quase 2 anos de pandemia. Eu me lembro que nesses 2 anos de pandemia, Deus nos sustentou, Deus nos guardou, Deus nos livrou das doenças, Deus nos livrou de tudo. E foram 2 anos muito difíceis por causa da doença, porque muitas pessoas perderam seus entes queridos. Mas foi 2 anos que Deus trouxe grande provisão para a minha vida, para a minha família. Foram momentos financeiros que eu passei, que eu vi a provisão de Deus financeiramente falando, que Deus proveu grandes coisas. Eu posso dizer que foram momentos muito bons financeiramente que eu passei durante essas crises. Eu vi a provisão de Deus na minha vida durante a pandemia, né? Durante a pandemia, quando foi aquela pandemia do ano de 2019, 2021, né? Então Deus proveu muitas coisas na minha vida ali naquela época, nos livrando de toda doença, de todo mal, em nome de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas perderam as suas vidas, perderam seus entes queridos, mas Deus tem nos sustentado em nome do Senhor Jesus. Amém? E Deus continua trazendo provisão sobre a minha vida. Se eu fosse contar o que Deus faz na minha vida, um dia eu quero contar também. Se eu for contar, são inúmeras histórias. Amém? Deus, o que Ele tem feito na minha vida, eu só tenho a agradecer. Amém? Que Deus te abençoe neste domingo, que você possa ter um domingo abençoado com a sua família. Lembrando você que hoje à noite nós temos culto. Amém? Hoje às 19 horas, na rua Eduardo Eringe, número 129, no bairro Jardim América. Amém? Aguardamos você lá em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal. Amém? Se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, comente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Até o próximo estudo em nome de Jesus.